Fala rapaziadinha do canal, vamos reagir ao Luxemburgo desabafa após Corinthians e Goiás. Bora lá, Play. Transamérica. Vou fazer uma pergunta que eu poderia fazer em outro jogo também, não é tão específica do jogo de hoje. O quanto que a fase de um centroavante muda todo o sistema de organização de um time, o sistema de jogo do time, uma fase boa, uma fase ruim. Porque eu vou exemplificar, de repente o time fazer as jogadas para tocarem a bola para o centroavante e evitarem chutar a bola de longe, de fora da área, por exemplo. E em outra fase do atacante, de repente o time jogar mais coletivo. Não consegui entender. Não consegui entender. Vou simplificar. O quanto que a fase de um centroavante muda o sistema organizacional da equipe? Má fase ou boa fase? O esquema não muda, nós estamos trabalhando em equipe e as situações de lado de campo, de atacar o espaço com o atacante, de preparar a jogada para ele, está sendo feito. E a fase passa, isso passa. Agora, se eu tirar ele de campo, como eu já falei algumas vezes, até tiro, é muito fácil. Se eu tiver, é muito fácil assim para resolver o problema. Tá bom, tá em uma fase e resolver o problema. Tem que deixar o cara jogar. E às vezes que eu entender que posso jogar sem um centroavante, já fiz isso com o Roger passando para dentro, fiz isso no jogo passado com o Renato sendo um centroavante falso, como algumas equipes jogam com um atacante, com um meia jogando de centroavante, fugindo um pouquinho da marcação. Cara, eu acho assim, não é o centroavante. Eu coloco sempre a nível de equipe, né? Às vezes é o zagueiro, às vezes é o centroavante, às vezes é o meia, que passa um momento ruim, e nós temos que fazer a coisa continuar. Aqui, Luxa, boa noite. Rapaziada, eu acho que o Luxemburgo ele tem que ser um coordenador técnico do Corinthians, diretor da base, porque treinador eu acho que ele tá muito atrás, né? O Abel Ferreira dá um banho no Luxemburgo hoje em dia, pra falar a verdade. Murilo Gomes, da Rádio Dimensão Esportiva. Eu queria te perguntar por que só após tomar o gol teve a entrada do Renato Augusto e do Matias Rojas, né? O Corinthians não estava conseguindo criar muito bem pelo meio de campo. Então, por que esperar tomar o gol para fazer essa troca? Como é que é? Não entendi. Por que esperou... O Luxemburgo tá de sacanagem, mano. Ele não sabe responder na hora. Aí ele, não entendi, mano. Eu não entendi. Por que demorou tanto para colocar Renato Augusto e Matias Rojas no campo? Porque o Corinthians não estava conseguindo ter uma boa criação, né? E quando os dois entraram, a equipe mudou de posição, né? Começou a criar mais, porque o meio de campo não estava funcionando. Cara, mas eu tenho que te responder tanto porquê, né? É porque isso, porque aquilo. Eu tô desde como eu cheguei aqui no Corinthians, eu pergunto por que isso, por que aquilo. Mas, cara, eu fui perdendo o jogo. Eu tenho que arriscar. E foi a estratégia, eu respondi anteriormente, eu acho que você não pegou, então não vou responder para você especificamente. Eu mudei em função de estar 1-0 eles. Se tivesse 1-0, a gente tivesse ganhando o jogo, talvez eu nem fizesse substituição para não expor os caras, porque eu estava pensando no jogo de hoje, pensando na terça-feira. Cara, será que podia raciocinar um pouquinho junto comigo? Agora estou te respondendo. De entender que eu estou perdendo o jogo, eu tenho que arriscar. Eu não posso aceitar a derrota e ficar no banco passivamente. Então, por que Rapaziada, não dá pra empatar com Goiás em casa, velho. A gente tem muito jogo. O Corinthians tem muito jogo difícil contra o Palmeiras. Pega só o cara, só a equipe lá pra cima da tabela. Esse jogo aqui era pra ter titular, mano. Era pra ter titular. Fazia o resultado do primeiro tempo, 1-0, 2-0, depois tirava todo mundo, velho. Tirava no segundo tempo, botava a molecada lá. Continuava tendo intensidade e é isso, velho. Vai colocar os titular faltando 20 minutos pra acabar. Acabou. 1-1, né? Porque eu tenho que tentar virar o jogo. Aí você tem que se expor um pouco mais. Por causa disso. Aqui, Luxa. Boa noite, Lincoln Oliveira da Rádio Resenha de Campinas. O Gabriel Moscardo dominou ali o meio de campo no primeiro tempo e no segundo tempo você decidiu trocar ele para colocar o Maicon. Queria saber qual foi o seu entendimento para tirar ali o Gabriel Moscardo e colocar o Maicon, apesar do Maicon ter entrado bem também e ter feito o gol. E também queria saber o que levou o Corinthians a entrar tão desligado no começo do segundo tempo.
Assim, cara, eu falei uma vez aqui atrás, deu uma confusão danada, porque eu falei que vocês podiam analisar muito melhor, né? Ou mais aquilo que a gente faz. Não simplesmente por que você fez isso, por que você fez aquilo. Cara, tem tanta gente para poder analisar, né? Vou te falar o porquê que eu fiz isso aí. Você sabia que o Gabriel Moscado está com 2 cartões? Não. Sabia que o Marco está com 2 cartões? Tá. Todos os dois estão com 2 cartões, desculpa. Todos os dois estão com 2 cartões. O que eu fiz? Botei o Gabriel, depois quando ele coisa, eu tirei ele para não deixar ele cansado, para arriscar tomar o segundo jogo, pensando na frente, o que está acontecendo na frente. Então acho que eu fiz a coisa certa de preservar os jogadores para não tomar o cartão. Aí vem o porquê que você, como se eu estivesse fazendo alguma coisa absurda, e vocês não conseguiram analisar que o jogador tem 2 cartões amarelos, de repente eu poderia ficar sem os dois para o próximo jogo que é importante contra o Palmeiras, na terça-feira, importante contra o Palmeiras. Então, você faz um trabalho hoje pensando na frente, aí eu tenho que por quê? Porque você esqueceu de ver nossa estatística lá, nossa coisa lá, que nós temos jogadores, 12 jogadores com 2 cartões amarelos. A gente tem que pensar nisso quando você faz o jogador para jogar. A substituição já foi planejada de começar o Gabriel, depois entrar o Michael, a poder não deixar os dois tomando cartão, né, e não expor os dois ao mesmo tempo. Foi por isso que eu fiz dessa forma. O Luxemburgo tem que entender que ele tá falando pra torcida, ele não tá falando pro repórter. O repórter sabe a resposta. O repórter induz a pergunta pra ele explicar pra torcida o que ele quis no jogo, entendeu? Mas o Luxemburgo, lamentável as entrevistas do Luxemburgo. E aí, cara, o time entrou, não entrou ligado, depois tomou o gol, se ligou de novo. Aí faz parte do futebol. Lúcio aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Já que você está falando das projeções dos próximos jogos, como que vai ser a preparação tanto para o jogo de terça-feira na Argentina, adversário diferente, até um bom adversário Estudiantes, e depois pegar o Palmeiras, o rival, aqui dentro de casa? Já começou, né? Nós já começamos com planejamento. Quando eu tirei o time, né, eu fiz um revezamento com os jogadores, já foi no início de um trabalho. Já fizemos um trabalho físico com jogadores que vão atuar na terça-feira, já preparando o time para terça-feira. E as mexidas que eu fiz hoje também tem muito a ver com o que pode acontecer na terça-feira, e a estratégia foi isso mesmo, começar com o time no primeiro tempo, depois ver o que podia acontecer jogando. Se não precisasse, já tinha mais ou menos um desenho de jogadores dando mais minutos de jogo, pensando no jogo de terça-feira. Por exemplo, tem alguém que falou, o Romero jogou, foi a melhor partida do Romero com aqui, não é questão de um lance, é questão da participação dele durante 90 minutos. Isso é muito bom, cara. Então, quer dizer, eu dei mais minuto para ele. Então, acho que o trabalho já começou visando o jogo do Palmeiras, o jogo do Estudiante e também vendo a sequência de campeonato. Vanderlei, aqui, por favor. Primeiramente, boa noite. Henrique Vigliotti, Vável Brasil. Vanderlei, claro, você já falou bastante sobre o jogo de terça-feira, mas a gente tem mais uma questão. Pela escolha da equipe que você fez hoje, a Sul-Americana se torna ainda mais a prioridade do Corinthians no ano? Eu já falei que nós temos a obrigação de avançar no Campeonato Brasileiro, e hoje o resultado foi muito ruim para nós, em função de nós podermos avançar um pouco mais, e com um jogo a menos nós poderíamos estar já mais encostados na parte de cima. Então acho que a Sul-Americana tomou importância com a saída da Copa do Brasil. Então nós temos que dar importância dela, porque elas são aí 4 jogos, né, mais o final, para você poder chegar a uma grande conquista. E sem esquecer que o Campeonato Brasileiro, né, hoje, independente de começar com o time que eu comecei ou com outro, tínhamos a obrigação de ganhar, jogar bem. Já fizemos isso algumas vezes, conseguimos resultado. Então acho que o planejamento já está bem desenhado. Rapaziada, é isso. Acho que o Luxemburgo tá meio perdidinho aí no Corinthians, mas seguimos.